Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde. E eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas grandes especialistas da área de saúde, aqui do nosso estado, do Brasil, e falamos de como viver mais e com melhor qualidade de vida. Aqui vocês sempre podem saber, com esses grandes especialistas que nós trazemos, o que existe de melhor em tratamento nos dias de hoje, tanto na parte de prevenção como na parte curativa. Vocês também podem participar, sugerindo pautas, assuntos, através do nosso site, que é o www.programavivamais.com.br. Entre, interaja conosco, mande perguntas, sugestões de pauta. Lembre que você pode clicar ali no Assista Aqui e ver todos os programas que nós já tivemos, eles não saem do ar. Então, assim, se der dúvida, olha, acho que teve um programa sobre... ou eu gostaria que tivesse um programa sobre tal assunto, dá uma verificada ali, porque muitas vezes a gente recebe e-mails sugerindo programas que nós já tivemos. Mas assista e se ainda tiver dúvidas, a gente traz aqueles médicos de novo. São pessoas maravilhosas que sempre estão aqui conosco. Talvez muitos não saibam, mas hoje existe em Porto Alegre uma clínica especializada somente em tratamento das mãos. São profissionais com alto grau de especialização, em média 11 anos de estudo de medicina para poderem se dedicar exclusivamente a essa área. Então hoje estão conosco o Dr. Rafael Pretzel, que é cirurgião de mão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E o Dr. Ricardo Kempfel. Kempf, difícil, mas o Dr. Ricardo já esteve conosco. Isso, estou de volta. Seja bem-vindo. E está aqui de novo de tantas perguntas que vieram no nosso site. Perguntas sobre mão são muito frequentes. De tanta gente que eu tenho mandado para lá, como eu te falei, assim, principalmente nessa época do ano, o que me aparece de gente querendo resolver o problema de saúde da mão é muito grande. Então, continue mandando perguntas que a gente traz eles de novo. Claro que a gente talvez não consiga, nessa uma horinha, responder tudo que você vai ter curiosidade, a gente vai tentar, mas o que faltar, mande as perguntas para o nosso site, que a gente traz eles de novo. Né, Miguel? Sejam bem-vindos. Rafael, uma das preocupações que a gente tem no programa, e a gente chegou a comentar antes, sempre claro, com a qualidade de quem a gente traz, não significa que não tenha outros bons especialistas pelo estado e pela cidade, porque assim, graças a Deus o Rio Grande do Sul tem uma fartura muito grande de profissionais habilitados, mas a nossa preocupação também é informar você que está assistindo que existem especialidades médicas e que os médicos que são especialistas na área não foram fazer especialidade pura e simplesmente porque são incompetentes. Quer dizer, não é porque o cara, eu fui fazer uma especialidade porque eu não sabia como fazer e tinha que treinar mais do que o outro. Não, se existe a especialidade e se existe a preocupação de alguns profissionais em fazerem a especialização, é porque isso é absolutamente indispensável para que você tenha um bom resultado. Eu cheguei a comentar no início, antes da gente entrar no ar, que eu fiz cirurgia geral, depois fiz plástica, e na época isso era uma fronteira assim como algumas outras doenças, algumas áreas da medicina, que muita gente atuava. Por exemplo, eu sinto muito hoje em dia que eu tenho atendido tanta gente com trauma de mão no pronto-socorro e no Cristo Redentor, porque a gente acaba aprendendo, infelizmente, na residência, não era uma especialidade a cirurgia de mão, e infelizmente muita gente que a gente tratou, eu acho que o tratamento poderia ter tido outro resultado se tivesse, na verdade, sido feito por alguém como vocês, que trabalham especificamente em mão. Como é que é a formação do cirurgião de mão? Bom, em primeiro lugar, Ana Paula e Miguel, prazer estar aqui com vocês, conversar com os telespectadores. A cirurgia de mão é realmente uma especialidade médica, é algo bastante recente. Só para que tenhamos uma ideia, nós nos reunimos em uma sociedade de cirurgiões de mão, Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, que teve a sua fundação no ano de 1959, ou seja, bastante recente.
a questão de uma década e meia, a cirurgia da mão é reconhecida como especialidade médica pela Associação Médica Brasileira. E para que o colega possa se intitular cirurgião de mão, é necessário trilhar, bem como tu disseste, da parte da cirurgia plástica, a faculdade de medicina, a residência em cirurgia geral, posteriormente a residência em cirurgia plástica. Na cirurgia da mão acontece a mesma coisa, nós temos todo o curso de medicina, posteriormente nós fazemos uma especialização, seja na parte de cirurgia plástica ou na ortopedia. No nosso caso, a nossa função principal vem da ortopedia e posteriormente a isso, mais uma nova residência médica com formação em cirurgia da mão, abrangendo todos os aspectos de tratamento, sejam eles traumáticos ou por doenças que acometem a mão. Como qualquer outra parte do organismo, a mão tem os mesmos elementos ósseos, elementos tendinosos, elementos nervosos, a própria pele, e isso tudo é sítio de traumatismos, doenças. A diferença é que o cirurgião de mão ele está focado especificamente neste tratamento, com o conhecimento geral já adquirido em toda a sua formação prévia e a especialização nesta área. Com isso a gente consegue ter uma atenção um pouco maior, uma vivência um pouco maior nesses problemas, e isso nos dá uma liberdade maior de tratamento com um conhecimento muito mais específico. Obviamente, quando se tem um conhecimento um pouco maior e se tem a oportunidade de aplicar esse conhecimento, a gente consegue ter resultados mais satisfatórios. Quer dizer, são 6 anos de faculdade, mais 3 de traumato que vocês fizeram e mais 2 de cirurgia de mão. Isso significa que você que está com um problema na mão, não vá procurar um curioso. Esse é o primeiro alerta. Né? Não, primeiro de tudo, não vá procurar o Google, né? Não, porque Google já começa que a pessoa acha que ela pode se tratar sozinha. Eu vou ao Google. Dr. Google é cruel. Ou então o massagista. Nada contra, né? Não, nada contra o massagista. A minha massagista área, né? é maravilhosa, eu amo ela e faço massagem toda semana. Sou apaixonada pela massagista. Mas ela cumpre a função dela de massagista, né? Mas, quando eu tive meu problema de mão, que eu tive eu sou dentista, faço muito implante, e a mão doeu, eu fui na clínica da mão. E não tem mais problema, meu problema está resolvido. Mas a gente tem que procurar o especialista, né? Procurar a pessoa certa, né? Nessa época do ano, eu estava comentando e a gente jogamos, né? A gente tenta correr atrás da bolinha do Rovati, porque no mesmo clube e tal. Eu te encontro seguido ali e é uma verdade mesmo, viu, Ricardo? Assim, eu tenho muita gente nessa época, principalmente, que vem me perguntar. Eu não sei se é uma verdade ou a minha amostragem tem sido uma amostragem falsa, mas o verão aumenta muito a procura pelo profissional de mão? Aumenta bastante, assim. A gente tem diferentes públicos, assim. A primeira coisa, assim, a cirurgia da mão, a nossa especialidade, o nome da cirurgia da mão é um pouquinho confusa. Primeiro, a gente não faz só cirurgia. Nós somos médicos tanto clínicos quanto cirúrgicos. Não são todos os pacientes que entram no nosso consultório que vão ser submetidos a um procedimento. Então, a gente acompanha, a gente previne, a gente reabilita. Então, a gente tem um conhecimento de todas as patologias que atingem a mão e a gente faz o tratamento necessário. Muitas vezes é necessário uma cirurgia, outras vezes não. Dentro das patologias da mão, a gente tem diferentes estações do ano e os pacientes mais ou menos acompanham essas estações. Então, no inverno, no frio, a gente atende muito mais pacientes com doenças degenerativas, com artroses, com tendinites, com dores crônicas. Então, são pacientes mais que já vêm com aquele problema há mais tempo, diferente no verão, que o pessoal está bem mais exposto ao trauma. Ao trauma tanto praticando esporte, quanto fazendo churrasco, quanto daqui a pouco numa festa, da briga, bebida. Então, a mão, ela serve assim como defesa, ela serve como ataque, ela serve como proteção. Então, ela está sempre exposta ao trauma. Então, a gente pega muito acidentado, pega muito paciente com diferentes tipos de lesões nas mãos, tanto por cortes quanto por esmagamentos. Então, diferentes tipos de lesões e realmente, nessa época, a gente vê um público geralmente com mais lesões, com mais traumatismo. Então, o trauma é bem mais comum, a gente se expõe bem mais ao trauma no verão. Aumenta o número de trauma
profissional do fim de semana. O que eu digo profissional do fim de semana? Eu recebia muito no pronto-socorro e no Cristo, tá? Era o cara que chegava assim e dizia assim, não, doutor, eu resolvi, minha mulher pediu, meu filho pediu, eu fui furar não sei o que, furei a mão, ou fui serrar não sei o que, mas nunca mais eu faço isso, claro, perdeu 3 dedos, nunca mais vai fazer mesmo, né? Isso é muito frequente? É bem frequente. Assim, ó, principalmente nós que temos casa na praia, casa na serra, e quando logo que começa a temporada tu vai para tentar arrumar o jardim, arrumar o telhado, arrumar, e geralmente tu não procura um profissional para te auxiliar. Então, o cara é médico e resolve virar serralheiro. Exatamente, quer arrumar o telhado ou quer mexer com uma serra circular. Então, se tem bastante esse tipo de acidente. O pessoal não está habilitado e não está acostumado a fazer determinada atividade e quando vê se distrai ou por não ter habilidade para fazer aquela determinada função, acaba lesionando, acaba se machucando. Esse acidente de fim de semana, ou esse acidente por estar mexendo com coisa que não deveria ser o dia a dia dele, a quem ele recorre? Por exemplo, aconteceu o trauma, tá? Ele tem como acionar, eu estou falando em trauma mais em cirurgia, depois a gente vai falar especificamente em parte clínica, que eu sei que vocês não fazem só cirurgia, graças a Deus, né? Porque muita doença da mão é resolvida sem cirurgia. Mas como é que ele faz? A quem ele recorre? Para quem que aconteceu um ferimento na mão, tá? Que tipo de atitude inicial ele tem que ter? Os grandes hospitais, vamos falar aqui em Porto Alegre, têm serviços de emergência traumatológica, geralmente é a emergência que acolhe a parte dos traumatismos de mão. Os grandes hospitais têm serviços de emergência aberto. Nós trabalhamos em grande parte desses hospitais também. Os hospitais públicos têm serviços de atendimento de emergência também que contemplam também cirurgiões de mão, né? Embora não tenham especificamente grupos de cirurgia da mão formados em hospitais públicos atualmente aqui em Porto Alegre. Os grandes hospitais de atendimento privado têm uma emergência aberta e nós sim podemos atender esses pacientes. Esses pacientes nos chegam como acompanhamento, como um pedido especializado de avaliação. E esse paciente pode ser atendido no momento do trauma, sim, pelo cirurgião de mão. Ele pode pedir, Ricardo, que quero alguém da área ou da sociedade? Pode pedir, assim, ó. Especificamente eu e o Rafael, nós trabalhamos no serviço da emergência do Hospital Mãe de Deus. Quando nós não estamos de presença física lá, não estamos de plantão, a gente tem uma escala de sobreaviso. Então, se vai para o traumatologista, ou se vai para o cirurgião geral, ou se chega na parte clínica lá, se é um politraumatizado, eles não vão... vai o clínico mesmo já nos ligar, porque sabe que o cirurgião de mão dessa semana é o Dr. Rafael, é o Dr. Ricardo. Vocês estão em sobreaviso. Exatamente, mas nem sempre o acidente acontece aqui em Porto Alegre, nem sempre o paciente ele pode esperar viajar para chegar aqui. Então, assim, cada lesão tem o seu tempo assim, hábil para fazer a reconstrução. E mais ou menos na cirurgia de mão, a gente tem uma regra que até 2, 3 dias a gente consegue reparar quase tudo. Assim, ó. Pô, a emergência é o reimplante. Por exemplo, perdeu um dedo. Esse paciente que tu citou, assim, mexi com a serra, perdi 3 dedos. Nunca mais vou mexer na serra, nunca mais mesmo. Né? Nunca mais mesmo. Mas esse paciente que tem horas para ser atendido, tá? Porque desconectou o dedo, ele está sem vascularização, não está chegando sangue. Então, esse aí tem um tempo que varia dependendo do tamanho do segmento. Então, quanto maior o tamanho do segmento, menos tempo a gente tem hábil para reimplantar, para reconectar o membro. Então, se é uma ponta de dedo, tem até 12 horas. Se é um braço inteiro, tem até 6 horas. Então, esse é o tempo hábil e isso é uma emergência. Isso aí não tem o que fazer. Pega o helicóptero, pega o avião, pega o carro e vai para o hospital na tentativa de fazer um reimplante. Mas assim, pega um corte por uma faca, por exemplo. Você sutura só a pele e deixa quietinho o tendão lá, até 3, 4 dias a gente pode fazer a cirurgia exatamente com o mesmo resultado da hora do traumatismo. Certamente o paciente vai ser suturado, então vai ser submetido a uma anestesia nesse primeiro atendimento, mas para nós é muito melhor que ninguém tenha curiosidade de tentar dar um ponto no tendão ou tentar dar um ponto no nervo, que a gente vai ter que retirar tudo e fazer tudo de novo. Então, assim, o principal conselho que a gente dá é assim, quem não for tratar definitivo um paciente, que não faça nada. Sutura a pele, limpa, lava, faça um curativo e encaminhe, que não seja naquele dia, no outro dia, 2 dias depois, o tratamento vai ser feito
e já trabalhos científicos mostram que até 3 dias de retardo o resultado é muito semelhante. Pô, isso é uma dica muito legal até para colega de era vocês, uma conduta né? antiga já, assim, né? Que se você não está acostumado a tratar isso, fecha a pele. Muita gente reclamava, o doutor fulano não reconstruiu meu tendão. Viva, se não era a área dele, melhor, na verdade. Porque a própria reabilitação, a gente depende assim, tu suturar, tu cortou um tendão com uma faca. Então, o tipo de sutura, o tipo de ponto que a gente dá, o tipo de resistência que esse tendão tá, vai depender da fisioterapia depois. Se foi um outro colega que fez, eu não sei o tipo de ponto que ele deu, eu não sei como é que é a resistência desse ponto, não sei se o paciente vai poder mexer ou não. Até se suturou de forma adequada o tendão, né? Não sei. Então, o paciente chega lá e é como se tu fosse examinar sem conseguir ter acesso. E, geralmente, a descrição cirúrgica não tem esses detalhes técnicos da hora da cirurgia. Então, é melhor esperar. Bom, eu sei que está muito boa essas dicas, mas eu sempre tenho que interromper nessas horas boas, né? E a gente volta logo depois do comercial. Não saia daí. Nós estamos hoje falando sobre cirurgia e ferimentos e doenças da mão. E da importância de você procurar um especialista. Até porque, por menos que você acha que precisa da mão, eu tenho, como eu atendi, como eu falei no primeiro bloco, gente assim, no pronto-socorro, no Cristo Redentor, que era uma área conflitante, que o cirurgião plástico atendia, ainda hoje, né? Tem muito plástico que atende na emergência e tal. Eu tenho casos assim de pacientes, de pessoas que a gente não se dá conta o quanto é importante até que a gente perca a função. O cara com uma mão em garra, que ficou com uma mão inutilizada ou paralisada, ele não tem nem como enfiar no bolso, nem como usar para comer, nem para ir ao banheiro. Então, a gente não se dá conta disso, né? Porque não é o dia a dia. Mas eu recebi a gente, que eu estava comentando com vocês no intervalo, muitas vezes o cara tinha operado o dedinho e o cara não queria mais trabalhar. Então imobilizava a mão e o cara mais velho, fica um mês com a mão imobilizada, tu tem que quebrar com martelo para voltar ao normal, né? Até fazer fisioterapia, e fisioterapia o cara não fazia. A dificuldade depois, né, o cara não conseguia enfiar a mão no bolso. Porque uma mão desse jeito aqui não serve para nada, né? Só atrapalha. É melhor até não ter. Rafael, vocês continuam recebendo muita gente com ferimento ainda com fogos de artifício? Infelizmente sim, essa época que a gente está recém terminando é uma época que o aumento muito significativo dessas lesões, Natal, Ano Novo, nós havíamos comentado inclusive que por coincidência a noite de Natal é uma noite mais problemática do que a noite do dia 31 de dezembro, do Réveillon, para essas lesões. E são lesões infelizmente muito frequentes e lesões que causam danos muito significativos. A perda de função por uma lesão causada por uma arma de fogo, por um fogo de artifício, é muito grande, lesa praticamente todas as estruturas da mão e a possibilidade de retorno à função dessa mão pode ficar bastante prejudicada. A gente tenta diminuir o máximo que pudermos esse nível de sequelas, proporcionando um tratamento adequado em tempo adequado para o paciente. Então é necessário que nós tenhamos acesso ao paciente da mesma forma que o paciente tem que ter acesso ao tratamento. Muitas vezes nós recebemos o paciente de uma forma não ideal e num momento não ideal e isso nos priva da possibilidade do tratamento ideal para o paciente. Nós não conseguimos fornecer aquilo que gostaríamos de fornecer ao paciente. Então é muito importante essa chamada realmente para traumas tão complexos quanto os traumas causados por fogos de artifício, de que os pacientes que tenham traumatismos dessa forma procurem a assistência, mesmo que não seja naquele primeiro momento, que o primeiro momento seja dado o atendimento emergencial, mas saber que o atendimento emergencial não termina o tratamento. O tratamento continua com possíveis procedimentos que possam recuperar algum dano, fisioterapia, reabilitação, e isso tudo é direcionado, no caso da mão, pelo especialista em mão. O especialista em mão não é aquele sujeito que simplesmente vai fazer o procedimento cirúrgico.
O especialista em mão é o colega que vai atender toda a sequência necessária para restabelecimento da função do paciente, seja de forma cirúrgica, seja com procedimentos, seja de forma clínica e seja de forma de reabilitação, orientando o reabilitador de mão para que possa devolver a função adequada ao paciente. Outra fantasia comum, né, Ricardo, e a gente como médico sofre muito disso, a fantasia aquela de que agora se escuta falar o fulano reimplantou, né? Então, reimplantou, me chegava, isso na época que eu fazia pronto-socorro, já faz mais de 20 anos. Eu imagino agora, então, que os caras têm acesso ao Dr. Google, né, e a outras coisas, que o cara acha assim, cortou fora o dedo. Não, vou lá que o cara reimplanta. O cara não, o doutor não reimplantou? Ou então estourou num rojão, né, ou levou um tiro na mão. Mas como que não dá para reimplantar? Não é tudo que a gente consegue recuperar, né? Não é tudo, assim, hoje em dia a gente tem indicações específicas, assim, para cada tipo de reconstrução. Por exemplo, assim, como vocês estavam comentando, toda lesão por explosão, tu gera um trauma tão grande e uma queimadura tão grande nos tecidos que muitas vezes tu não consegue conectar. A gente tem que conectar as artérias, tem que conectar os nervos. Então, são como se fossem tubos, como se tu tem falta daquele tecido, muitas vezes tu está causando uma lesão maior ainda e tu não está beneficiando o paciente. Então, a gente tem indicações precisas de reimplante, principalmente reimplantes em crianças, reimplantes de polegar. O polegar é o dedo que é responsável por 50% a 60% da função de pinça, a função da mão. Então, a gente tem indicações específicas, em tipo de trauma. O trauma por guilhotina, ou por faca, ou por corte, é um trauma que a gente tem uma possibilidade de reconstrução bem maior do que o trauma por esmagamento, ou o trauma por explosão, por arrancamento. Então, tem diferentes tipos de paciente. Assim, o paciente que já tem uma certa idade não vai querer ficar 2, 3 anos num tratamento para salvar um quinto dedo da mão. Então, assim, pacientes idosos, a indicação é relativa. Então, esses pacientes, muitas vezes, tu faz um tratamento mais rápido pela qualidade de vida do paciente. Serra circular deve ser horrível, né? É horrível, porque a serra circular, além de cortar, ela rói o tecido, ela arranca o tecido, ela tritura o tecido. Então, cada paciente, cada tipo de lesão, cada nível de amputação tem a sua determinada indicação. E muitas vezes a indicação a gente faz no transoperatório. Para fazer qualquer tipo de reimplante, a gente utiliza um microscópio. Então, o que às vezes a olho nu parece ser uma lesão simples, a gente olha no microscópio e o tecido está destruído. Então, a gente tem indicações e tem... antigamente, assim, quando se obteve a tecnologia do reimplante, a gente tentava reimplantar tudo. E eu acho que era um pouco de ego do médico chegar ali 2, 3 dedos e passar 12, 15, 20 horas num bloco cirúrgico para reimplantar o dedo. Mas não adianta tu reimplantar e ficar aquele dedo duro, atrapalhando os outros. Então, hoje em dia a gente já tem indicações e a gente vê o perfil do paciente, o perfil da lesão, o que ele faz, o que ele trabalha, qual é o hobby, o que ele se dedica. Então, tudo isso a gente consegue conversar com o paciente para ver o quanto a gente tem que se dedicar e o quanto ele tem que parar a vida dele para fazer aquele tipo de tratamento. Mas a gente tem a tecnologia, então a gente consegue fazer. Agora, se vai ser indicado para aquele específico paciente, aí é uma coisa de se conversar. O que é interessante, né, Ana, que eles falaram, é o tempo hábil para se corrigir um defeito, né? Essa é uma ideia que eu acho que o público não tem. Que, de repente, eu estou no interior, né, tive uma lesão de tendão. Para você que está assistindo, o tendão é o responsável pela uma movimentação. Não adianta eu ter o resto todo lá e o tendãozinho está cortado, né? Quer dizer, o cara que se acidentou no interior, ele consegue, no prazo de... Não tem motivo para ele não ser atendido por um especialista, então. Porque ele consegue, um dia, 2 dias, ele consegue ser até 3 dias. Porque de repente a pessoa pensa assim, não, eu estou aqui, vou aqui, deixar a pessoa fazer o que quer, né? Só fechar e vir, né? Só fechar, assim, fazendo um curativo, uma limpeza, começando com antibiótico, não tem um risco maior de causar... Para nós é pior que alguém tenta ser curioso e mexer ali, porque acaba lesando os tecidos e a gente tem uma dificuldade maior na reconstrução. Às vezes nem consegue, de repente. Às vezes nem consegue. Porque estava comentando assim, hoje em dia a gente tenta dar o máximo de informação para o paciente. A nossa clínica tem um site, eu tenho um site pessoal com o meu nome também, então a maioria das informações que se fala sobre lesão da mão, fratura do punho, fratura de
fratura de falange, as lesões degenerativas, túnel do carpo, dedo em gatilho. Hoje em dia, se tu coloca um desses temas no Google ou qualquer site de pesquisa, sai milhares de informações, algumas sérias, outras não tão sérias, outras que acabam confundindo mais. Então, a gente tenta ao máximo dar informação para o paciente, assim, não tirando a necessidade de uma consulta, de um exame, mas no mínimo orientando, dizendo que existe a especialidade, que a gente tem diferentes tipos de tratamento. Então, muitas vezes o paciente, por que não procura um cirurgião de mão? Não procura porque ele vai fazer cirurgia. Não, ele não... Assim, a grande maioria não é cirúrgico. A grande maioria não é cirúrgico. Então, assim, a cirurgia é o último passo de um tratamento. Óbvio, assim, todo ser humano e nós como médicos, a gente sabe, assim, a cirurgia não é isenta de riscos. Então, assim, para a gente expor o paciente a um risco, tem que ter um benefício grande. Então, assim, o último passo é a tentativa com a cirurgia. Eu me lembro que quando eu comecei a ter dor na mão, por fazer o movimento do implante, todo mundo dizia: vão querer operar tua mão, vão querer operar tua mão, tu tá ferrada, não vai mais poder trabalhar, vão operar tua mão. E sem dúvida nenhuma, como o Miguel fala, eu adoro ir ao médico, eu procurei a clínica da mão e não precisou nada disso, foi tomar uma medicaçãozinha, fazer uma fisioterapia e começar a aprender a usar outra mão também, né? Porque a gente às vezes força demais num movimento, determinado movimento. E aí eu aprendi a usar as duas mãos. Eu hoje faço implante com as duas mãos e dividir o serviço. Até uma dica para quem faz muito um movimento com uma mão só, tentar distribuir, né? Claro. E assim, hoje em dia o movimento de repetição e o movimento tá muito atrelado às lesões por esforços de repetição. Tá? E isso aí tem N fatores que podem contribuir ao aparecimento da dor. Assim, tu não está com uma musculatura adequada para fazer aquele movimento, tu não está com uma postura adequada na hora que faz o implante. Então, tudo isso a gente pode dar dicas de fortalecimento, de como fazer o movimento para ficar o mais ergonômico possível, para não forçar uma articulação e não começar a doer. Eu comecei a falar em cirurgia, tá? Porque esse é o cacuete do cirurgião, né? Até porque, assim, eu tenho recebido os colegas, tá? E nessa época principalmente, Ricardo, por isso que eu disse que eu tenho encaminhado bastante, que assim, alguns esportes em particular, e a gente que gosta muito de esporte, e médico tem algumas características em comum, né? A gente é o músico frustrado. Por que frustrado? Porque se aprendeu a tocar algum instrumento, não tem tempo para tocar direito. Então toca, mas toca a meia boca. É esportista frustrado porque também não tem tempo para fazer o esporte da forma adequada, né? Então, assim, eu recebo muita gente, muito colega, que os caras chegam com os esportes novos, que hoje em dia, entre aspas, seriam menos arriscados, né? Eu tenho gente que começou a fazer o kitesurf, que diz assim: Miguel, tu gosta de fazer, não sei o que, eu tinha um jet ski, né? Tem que fazer o kitesurf. Daí eu comecei, eu já tinha o joelho operado. Daí eu comecei a ver, passou um mês, o cara estava parado, um mês parado com o joelho arrebentado, tinha que operar. O outro com o cotovelo. Daí a pouco tempo, um colega que eu encaminhei para vocês, que estava fazendo o raio do kite, a vela pegou, não sei o que, o dedão do cara veio parar aqui. Eu digo: bom, velho, esse esporte não dá para fazer. Porque se eu ficar com a mão parada, com um pino gravado lá para reconstruir o tendão, ou sei lá o que, mais a fisioterapia, quem é que vai operar por mim, né? Então a gente começou a falar sobre trauma em si, porque eu acho que a gente, que eu ouvi muito, e eu vejo muita gente que chega ao meu redor com traumatismo por uso inapropriado do esporte, de usar equipamento e ferramenta. Mas a gente sabe que, como vocês falaram, uma pequena parcela das cirurgias, na verdade, de mão, fazem parte da clínica de vocês. Vocês trabalham muito com reabilitação. Muito. Né? Quais são as doenças mais frequentes, assim? O que o paciente tem que se preocupar quando começa a acontecer alguns sinais de patologias da mão? Assim, cada paciente, cada época da vida tem diferentes tipos de queixas, tá? Assim, principalmente pacientes que, por exemplo, senhoras que estão na menopausa, elas começam com formigamento na mão, começam com bloqueio do movimento, começam com dor de manhã cedo. Então, isso aí são fatores que podem ser associados a algum tipo de patologia. Por exemplo, formigamento na mão é sinal de alguma lesão no nervo. E principalmente senhoras, quando entram na menopausa, alguma irregularidade hormonal,
Mas os homens, quando tem problema de tireoide, problema de diabetes, que tu tem essa irregularidade hormonal, tu acaba retendo mais líquido e essa retenção de líquido pode dar alguma compressão nervosa. E o mais comum da nossa clínica é a síndrome do túnel do carpo, que é uma dor e dormência na ponta dos dedos que despertam o paciente durante a noite. Então começa com uma dormência leve, daqui a pouco já passa da noite e vai para o dia também, e numa fase final começa a perder força, deixar cair os objetos. Então isso aí é assim, você pega cada 10 pacientes, 2 vão por síndrome do túnel do carpo. E a síndrome do túnel do carpo necessariamente vai à cirurgia, não? Não, a gente divide em 3 níveis, tá? O nível 1 e o nível 2 é tratamento clínico, tratamento com reabilitação. Só o terceiro nível, que é quando começa a perder a força, quando começa a ter sintoma durante o dia, esses pacientes normalmente, e são patologias que não são patologias graves. Chega ao nível 3 por não ter procurado antes, ou não? Assim, não existe nada, assim, isso é como se fosse uma doença evolutiva, só que tu tem crises de dor. Então, se a gente conseguir tratar a crise e levar mais adiante esse tratamento, o tratamento ele é muito mais para a recuperação funcional e para tirar a dor. Se tu consegue tirar da crise, e geralmente dá no inverno, que consiga passar mais 1 ano sem dor, perfeito. Então, a gente tenta ao máximo levar a cirurgia, caso tenha que ser feita, para um futuro. Tá? E hoje em dia a medicina está muito ágil. Antigamente uma cirurgia que a gente tinha que abrir 6, 7, 8 centímetros, a gente faz por vídeo. Então a cirurgia do túnel do carpo mesmo ela é feita com uma mínima incisão, menos de 1 centímetro, que vai 1 ponto, é um paciente ambulatorial que não fica internado. Então cada vez está se evoluindo mais. E quem sabe daqui a 5, 10 anos não precisa nem fazer a cirurgia, só com medicamento a gente consegue controlar. Então a gente tenta ao máximo evitar até chegar numa fase que o benefício da cirurgia é o melhor. Essas são, a síndrome do túnel do carpo é das mais frequentes? É das mais frequentes. E também, assim, todas as tendinites também, existe a tendinite que é a tenossinovite estenosante, que é o dedo em gatilho. Então, assim como tu tem a compressão do nervo, pode ter a compressão do tendão. Então, o tendão começar a ficar bloqueado, a travar o dedo. Isso aí é como se fosse um primo do túnel do carpo, é o dedo em gatilho. O tendão passa, faz o movimento e não volta porque a polia é pequena demais. É como se fosse um sapato apertado. Tu tem o tendão que passa dentro de uma polia e o tendão inchou, inflamou e começa a não conseguir deslizar ali dentro. Isso pode ser tratado clinicamente, por simplesmente também? Na fase bem inicial, quando está só o dedo dolorido e ainda consegue a mobilidade completa, é com reabilitação. Na fase inicial do bloqueio, pode ser feita uma infiltração no local. Já quando fica o bloqueio completo, aí geralmente o maior benefício é com a cirurgia. Essas são patologias associadas com problema profissional, por exemplo? Bem, assim, é mais comum isso? Isso aí são multifatores. Assim, o paciente que já tem aquele tecido mais justo, que faz muita atividade, que está numa fase que aumentou um pouquinho de peso. Então, são vários e vários fatores que acabam culminando no aparecimento da doença. Excesso de exercício pode causar isso? Tudo em excesso pode causar. Assim, nada em excesso é bom, né? Claro. E a gente continua dando as dicas para vocês logo depois do comercial. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são